amados do YouTube. E também você que tem me assistido também pelo Facebook, mas que vai acessar esse vídeo e vai compartilhar comigo esta palavra, que vai degustar este pão que vai ser servido agora. Os amados, eu sempre falo e não canso de falar. Esta é a palavra que liberta. Esta é a palavra que nos dá vida. Esta é a palavra que nos faz crescer espiritualmente. Esta é a palavra que nos faz que quebra todas as algemas que estávamos algemados dentro desses calabouços por aí. Então, meus amados, eu agradeço a você que vai junto comigo participar deste pão que vai ser servido. E agradeço você também por permitir que eu entre dentro do seu lar neste momento e juntos participamos desta palavra. E agradeço também a você que vai compartilhar esta palavra em todas as suas redes sociais. Porque esta palavra ela precisa chegar ao entendimento de muitas pessoas. Porque eu vejo, meus amados, multidões e multidões morrendo, partindo desta vida, sem pelo menos ter conhecido o Deus que ela diz que tanto serviu. Porque essa pessoa não conhece esse evangelho. Essa pessoa partiu sem conhecer Deus. Então, meus amados, compartilhe essa palavra. Uma vez que você está compartilhando essa palavra, é como você estivesse evangelizando esta pessoa da sua rede social. Então, vou pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Efésios. E também o título da nossa palestra de hoje, é sempre bom que nós arrumamos um título, né, para dar a nossa palestra. O título da nossa palestra é A Liberdade Gloriosa dos Filhos de Deus. A liberdade gloriosa dos filhos de Deus. E, meus amados, andei comentando, não sei se eu falei no YouTube quinta-feira, que a morte não existe. E não existe, pessoal. Meus amados, você que é um cristão, você entende que a morte não existe. Porque está escrito que ele derrotou a morte na cruz. Se ele derrotou, está derrotado. Agora, se você não é um cristão, você é apenas um crente, infelizmente, o que eu tenho a te dizer é que você jamais vai entender isso que nós vamos ler agora. Eu peço a você que abra sua Bíblia, eu vou tentar ser o mais rápido possível, né, porque nós estamos num vídeo. Por isso que eu aconselho você a assistir esse vídeo e assistir também pelo YouTube, domingo, 8h15, por aí, no máximo 8h30 da manhã. Eu vou estar pregando essa mesma palavra lá no Facebook. Então, porque isso foi uma maneira que eu encontrei de dividir o que eu vou pregar em duas pregações, né? Porque o que eu estou pregando aqui dificilmente vai ser exatamente a mesma coisa que eu vou pregar domingo. Sempre há alguma coisa a mais ou há alguma coisa a menos. Então, a gente fica bem inteirado ouvindo os dois vídeos. Aconselho você que me vê pelo YouTube, que me acesse também no Facebook, também pelo canal Ed Nova Aliança. Me procure lá no Facebook Ed Nova Aliança. Se não me achar lá, você vai me achar também como Ed do Teclado. Vai me achar também por isso. Abra sua Bíblia em Efésios. Eu nem vou tentar explicar muito, porque se a pessoa não for um cristão, uma cristã, ela não vai entender mesmo. Então, e para a pessoa que é um cristão, é uma cristã, não precisa explicar muito. Ela já vai entender o que vai ser pregado. Então, Efésios 2, versículos 5 e 6. Vamos lá. Estamos nós mortos, Paulo
escrevendo, Paulo pregando aos Efésios, não foi hoje. Isso é importante. Paulo não estava falando disso hoje. Paulo estava falando disso aqui há quase 2000 anos atrás. Então, nós temos que respeitar a data da escrita, para quem foi escrito. Nós temos que respeitar a cultura de quem o escreveu. E para quem a cultura também, para quem ele escreveu. Então, como ele estava pregando aqui para os Efésios, nós temos que respeitar a cultura do povo de Efésio. Porque você sabe muito bem, aqui no Brasil, onde nós vivemos, cada estado tem a sua cultura. Não é porque todos que vivem aqui no Brasil, a cultura brasileira é a mesma. Não é, você sabe muito bem que não é. A cultura brasileira não é a mesma coisa para todos. Cada estado tem a sua cultura. Então Paulo estava pregando para os Efésios, há quase 2000 anos atrás. E aí pregando assim, ele estava dizendo: estando nós mortos, se estava mortos, não pode morrer de novo. Pode viver de novo, mas morrer não. Nós vamos entender. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Nos deu vida. Mortos já estavam, deu vida. Mas como está escrito que só é lícito o homem morrer uma vez, então nós estamos mortos. O que está vivo é o quê? Quem é? O Espírito de Deus que está em nós. É Ele que está vivo. No dia que Deus chamar esse Espírito, a carne vai feder, vai apodrecer e não presta mais para nada. E não presta até hoje, mesmo hoje não presta para nada. A nossa carne presta para churrasco? Não presta. Então, se for uma carnezinha da Friboi, tem um outro açougue aí que agora me fugiu o nome, né? É uma beleza, arruma umas brasas, põe lá e serve. Mas a nossa carne não serve para nada. Nunca serviu, nem servirá. Então, meus amados, a carne está morta. É o que está escrito aqui, né? Quem está vivo é o Espírito de Deus que está em nós. Acho que todo cristão entende esta palavra. O que vive o Evangelho de Cristo entende esta palavra. Agora, essa pessoa está na lei, praticando qualquer coisa da lei, ela não vai poder entender esta palavra. Porque está escrito que quem come do altar de Moisés não pode comer do altar de Cristo. Não pode. Então vamos ler de novo, né? Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Juntamente com Cristo, pela graça, sois salvos. Então, nós não somos salvos pelo jejum que a turma faz por aí na lei. Nós não somos salvos pelo dízimo que se dá na lei. Nós não somos salvos pelo batismo nas águas que se batiza na lei. Nós não somos salvos porque buscamos ele no monte. Não. Nós somos salvos pela graça. Essa é a doutrina do Evangelho de Cristo. Que nós somos salvos pela graça. Então, se nós somos salvos pela graça, que nem Paulo está falando aqui há 2000 anos atrás. Então, se há 2000 anos atrás eles já estavam sendo salvos pela graça, até de 2000 anos para cá, até hoje, e daqui por diante, somos salvos pela graça. Essa é a doutrina de Cristo, do Evangelho de Cristo. A doutrina do Evangelho de Cristo é essa. Que nós fomos salvos pela graça há 2000 anos atrás. E fomos salvos pela graça hoje. E somos salvos pela graça daqui ao resto infinitamente. Nós sempre vamos ser salvos pela graça. Então essa é a doutrina do Evangelho de Cristo.
juntamente com Cristo, pela sua graça. 6. E juntamente com ele nos ressuscitou. Então, nós estávamos mortos, ele nos ressuscitou. Ele não vai nos ressuscitar. Ele nos ressuscitou. Então essa história que a pessoa, que os crentes pregam aí, que a pessoa morre e vai dormir lá na terra, isso não cola. Isso é mentira, é engano. Porque se ele já nos ressuscitou, então morreu o espírito direto ao Pai. Não vai mais para o túmulo, como ficava antigamente. Antes da graça. Antes da graça, sim. Antes da graça ficava no túmulo. Até o julgamento. O julgamento veio, meus amados, no ano 70. O julgamento veio. Foi julgados. Todos fomos julgados. Foram julgados no ano 70. Então, não fica mais. Foi julgado já. Juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. Nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Não é no céu, lugares celestiais o ar é onde nós vivemos aqui. Então, meus amados, e para nós entender melhor, abra sua Bíblia em 2 Timóteo. 2 Timóteo no capítulo 1, versículo 10, que diz também assim. 10. E manifestada, agora pelo aparecimento do nosso Senhor Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte. Então, se a morte existe, isso aqui está um pouco fora da verdade, não está não? Então, o que vive em nós não é mais a carne, é o espírito dele. E um dia ele vai chamar, volta para casa, aí não é mais seu lugar. E a carne, que tombe, que se vire, que enterre. Porque você acha que, por exemplo, vou citar um exemplo mais claro, né? Aquele avião daqueles jogadores lá do Chapecoense, né? Que caiu, sobrou acho que 1 ou 2. O resto foi chamado, meus amados. Não é que acabou a gasolina lá no avião, não. É porque estava escrito. Ele foi chamado. Então a chamada à morte, ela só quer uma desculpa. Mas Deus chamou o resto. Estavam chamados. Então, acabou a gasolina no avião. Essa foi a desculpa. Mas nós cristãos sabemos que Deus chamou. Tinha 1 ou 2 lá que não foi, porque não foi chamado. Vocês voltam lá, vão curar suas feridas, mas eu não quero vocês aqui em cima agora. Volta para lá. Nos destruiu a morte, não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida. Então, até Jesus de Nazaré, o que é que o povo vivia? Em sombras. Em sombras. Tudo era sombras. Tudo que aconteceu desde o começo de Abraão para cá, tudo era sombra do que ia acontecer com Jesus. Jesus era a luz do mundo. Aonde há luz, não pode haver sombra. Mas infelizmente, os crentes vivem em sombra. Para eles ainda tudo é sombra. Por quê? Porque eles não conhecem o Deus da luz, o Pai da luz. Eles não conhecem. Eles conhecem apenas Jesus de Nazaré, o Deus homem, o Deus carne. Não conhecem o Deus glorificado. Porque o Deus glorificado é luz. Onde há luz, não há mais sombra. Então, o Cristo Jesus dissipou todas as sombras, todas as trevas. Então, hoje o cristão vive na luz.
trouxe luz à vida e à imortalidade. Não morremos mais. Imortalidade. Ele está falando, é certo que essa imortalidade aqui, ele está falando do espírito, porque a carne já estava morta. A carne já estava morta. Então, a ressurreição de Jesus de Nazaré ao terceiro dia ainda era uma sombra do que nós íamos viver dali por diante. Assim como Jesus de Nazaré foi morto, ressuscitou no terceiro dia e andava junto com eles, lá com os seus discípulos, apareceu para várias pessoas, para mais de 5 mil, sei lá. De uma vez só ele apareceu para 500. Então ele apareceu para muitas pessoas. O Jesus de Nazaré, depois de morto, não fedia. Não sequer nem estava ferido, porque a turma não conheceram ele. A pessoa não conheceram ele, não foi pelas feridas, foi pela sua fisionomia que conheceram ele. Então ele fedia? Não estava fedendo. É como nós, meus amados. É como nós. Por que nós não estamos fedendo? Estamos vivos, estamos aqui mortos, né, na carne. Essa carne já está morta. Só falta mesmo o espírito desprender dela. Então, por que nós não estamos fedendo? Porque ele vive em nós. Assim como ele vivia, ele entrou em Jesus de Nazaré, o carne, ressuscitou naquele corpo ainda, morreu e ressuscitou naquele corpo, ficou 40 dias, comeu ainda, bebeu ainda, junto com eles. Então aquilo era o que ele estava mostrando ali, o que nós íamos viver. O que nós íamos viver. E o que eu vivo hoje. É assim que eu vivo hoje. Abra sua Bíblia ainda em Romanos, capítulo 8, versículo 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo, o que habita em nós, não é o Espírito de Jesus de Nazaré. O que habita em nós é o Espírito daquele que ressuscitou Jesus de Nazaré, o próprio Deus que habita em nós. Aquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo. Então nós estávamos mortos. Nós estávamos mortos. Nós estávamos mortos. Está escrito que só é lícito o homem morrer uma vez só. Então, quando esse espírito, não é que nós morremos, quando o espírito vai sair, na hora que o espírito saiu, nós já estávamos mortos, o espírito saiu, ele foi, chamou, volta para casa, o pai chamou, volta para casa. E ele vai voltar para casa. E essa carne vai tombar, vai feder, porque é o natural dela, morta. É a natureza dela, é morta, algo morto. O que está vivo não é ela, é o Espírito de Deus. Jesus, dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, Então, tirou o Espírito, a carne está morta. A carne está morta. Por isso que nós que somos cristãos, os crentes, como é que fala a palavra, né? Os crentes, eles ignoram quando nós cristãos falamos que nós não temos pecado. Porque a carne está morta. O morto pode pecar, o morto não pode. O Espírito de Deus pode pecar? Não. Então, nós não temos pecado.
o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. E mais uma passaginha em Colossenses capítulo 2, versículo 12. Diz assim: tendo sido sepultado juntamente com ele. O povo não viu, não crê nesta palavra. Mas nós fomos sepultados juntamente com ele. Porque nós já estávamos mortos. Só faltava sepultar. Sepultado juntamente com ele. No batismo. Não é no batismo da água. No batismo, no qual igualmente foste ressuscitado. No qual foste ressuscitado. Mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. No poder de Deus. Então, esse é o Evangelho, esse é o poder de Deus, esse é o Evangelho. Para você ter esse poder, você tem que estar aliado a esse Evangelho. Romanos no capítulo 8 ainda, no versículo 18. Diz assim: porque para mim tenho por certeza, é isso mesmo? 18. Porque para mim tenho por certeza que os sofrimentos do tempo presente, Paulo está falando isso hoje? Não. Paulo falou quando? Há quase 2000 anos atrás. Então ele estava falando do sofrimento que eles estavam passando. Não é hoje. Nós não podemos trazer esta palavra para o dia de hoje e aplicar na igreja. Porque quem estava no sofrimento era eles. Porque para mim tenho por certeza que o sofrimento do tempo presente, ele não está falando do tempo daqui a 2000 anos, ele está falando do tempo presente. Não pode ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Paulo falando, o que nós estamos sofrendo hoje não pode ser comparada com a glória que nós vamos ter daqui mais adiante. Ou seja, nós hoje. Para quem conhece o Evangelho. A glória do Evangelho de Cristo. Com a glória a ser revelada em nós. Ser revelada em nós. Ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que o sujeitou. Vamos ler até quando? Até o 23. Aquele que sujeitou, 21. Na esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro. A própria criação seja redimida do cativeiro. Até hoje eles estão por aí, no cativeiro. Do cativeiro. Da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, que é o título da nossa palestra. A liberdade da glória dos filhos de Deus. A liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Foi tirada daqui, desse versículo.
a corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. 22. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústia até agora. Suporta angústia até agora. Tudo ele estava falando deles. 23. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente. Temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de... Meus amados, o que é que Paulo está falando aqui? Você tem noção do que Paulo está falando aqui? Vamos ler de novo, no versículo 23. É o que nós vamos ler até o 23. Versículo 23. Abra sua mente. Abra o seu raciocínio. Que nós vamos mergulhar. 23. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filho. Aguardando a adoção de filho. Mas isso não foi feito na cruz? Porque aqui, ó, Romanos, já passou a cruz. Nós já estamos no outro lado da cruz. Mas a adoção não foi feita na cruz? E aí? Foi feita ou não foi feita na cruz? E eles estavam aguardando. Eles estavam aguardando aqui a adoção de filho. Eles estavam aguardando a adoção de filhos. E a cruz? Cadê? Não foi feito na cruz? Foi. Foi feita na cruz. Mas eles estavam vivendo numa transição entre a cruz e o julgamento que viria no ano 70. Eles na cruz foi dado a filiação, foi feita a filiação, né? Foi feita a filiação na cruz, mas faltava o quê? Faltava o julgamento. Não tinha acontecido o julgamento ainda. Então, enquanto rolava esses anos, do ano 33, né, que diz que foi quando ele foi crucificado, até o ano 70, quando ele prometeu que vinha julgar, fazer o julgamento, que ele veio no ano 70. Então, aqui eles não podiam afirmar que realmente eram filhos, porque faltava julgamento, faltava a palavra final. O juiz, que era ele que ia votar como juiz, ele que ia dar a palavra final. Você está me entendendo? Por isso nós temos que ler. Nós não podemos pegar isso aqui e ler como se lê um jornal, esquecendo de tudo, de data, de tudo. Nós temos que abrir o nosso raciocínio, os olhos e o ouvido, abrir tudo. E abrir a boca e pôr a boca no trombone quando nós encontramos os erros que é pregado lá fora. A nossa filiação foi feita na cruz, mas faltava o julgamento. Então, até o julgamento, ninguém poderia afirmar que já eram filhos. Tinha que ter o julgamento. E o julgamento veio no ano 70. Então, agora, nós podemos dizer que somos filhos. Do ano 70 para cá, eles puderam dizer que eram filhos depois do julgamento.
a redenção, porque a redenção na cruz. Mas ele estava falando que estava esperando a redenção. A redenção foi dada na cruz, mas para ser valer mesmo de fato e de verdade, precisava um julgamento do juiz, que ele mesmo falou que vinha e veio. Então, meus amados, o cristão não precisa se ler muito, o cristão vai entendendo. O pouco que você lê no Evangelho, o cristão entende tudo. Agora o crente, ele mastiga e acaba vomitando, ele não engole. Porque ele não foi chamado, ele não pode entender. O crente, ele não pode comer desse altar aqui. Porque aqui é o altar de Cristo, aonde ele ministra. O crente, ele fica comendo do altar de Moisés. Quem come do altar de Moisés não pode comer daqui. 2 de Timóteo, capítulo 1. Segundo Timóteo capítulo 1, versículo 8, do 8 até o 10, diz assim: não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem dos seus escarreirado, como nós chamamos aqui, nem do seu encarcerado, que era ele, era Paulo, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Então, o poder de Deus está aqui no Evangelho. Qualquer ação fora daqui é poder, mas é poder enganoso. Não serve para o cristão. Vamos estar lendo 8, né? Do 8 até o 10. Temos o 8, 9. Que nos salvou, é o poder de Deus, o poder que nos salvou, aqui não está escrito salvará, está escrito salvou, e nos chamou, não chamará, chamou já, com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então, isso é doutrina do Evangelho. As doutrinas do Evangelho é isto aqui. Foi nos dada. Ele nos deu há 2000 anos passado, nos dá hoje e vai nos dar eternamente. Porque já está escrito. Ele já deu. Versículo 10. Manifestado agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, né? Nós já lemos isto, a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade. Então, meus amados, ele está falando aqui do Espírito, que a carne já era. A carne já era. O que está vivo é o Espírito. Enquanto esse Espírito estiver aqui, essa carne não vai feder.
Jeremias, vamos ver o que é que o profeta Jeremias já dizia sobre isso aqui. Jeremias, capítulo 5. Jeremias, no capítulo 5, no versículo 26, que nós vamos ler até o 31. Diz assim, ó, 26. Porque entre o meu povo se chama perversos. Porque entre o meu povo se chama perverso. Cada um anda espiando como espreita os passarinheiros. Cada um anda espiando. Você sabe o passarinho, aqueles caça-passarinho, né? Os passarinheiros. Como eles espiam, como ele dispõe armadilha. É os chamados pastores de hoje. Que não são pastores, são guru. Não existe pastor hoje. O que nós vemos hoje em nome de pastor são gurus. Em nome de profeta são gurus que ficam adivinhando, fazendo adivinhação dentro das chamadas igrejas, e as igrejas adoram. As igrejas adoram quando tem um pastor que faz adivinhação. Quando tem um tal chamado de profeta que faz adivinhação. O papel de profeta nunca foi de fazer adivinhação. O papel do profeta nunca foi de pregar promessas, bênção. Nunca foi. O papel do profeta sempre foi de apontar os erros do povo. De denunciar os erros do povo. Esse era o papel do profeta. Dispõe armadilha. As igrejas, chamada igreja, não existe igreja por aí, existe arapuca, armadilha. Você tem que fugir delas. Armadilhas. E prende aos homens. E prende aos homens. Tá assim, ó. Tá assim, ó. De homens presos dentro dessas armadilhas. E os gurus lá, você vai receber a bênção, você vai receber a bênção, você vai receber a bênção, você tem que ser batizado, você tem que fazer jejum, você tem que trazer o dízimo. Deus falou para você estar com o dízimo atrasado. É assim, são gurus. Vamos ver, essa palavra eu achei muito bonita. Porque entre o meu povo, né, não é entre uma escola de samba, não é entre a torcida do Corinthians. É entre o meu povo. Porque entre o meu povo se chama perversos. Cada um anda espiando como se espreita os passarinheiros. Como eles dispõem armadilha. Fogueira santa é armadilha. Caroço de feijão é armadilha. Vassoura ungida é armadilha. Copo d'água depois da oração é armadilha. Tijolinho da casa própria é armadilha. Estamos, amado. É assim que a igreja vive. Caíram numa arapuca e agora está difícil de sair de lá. Se dispõe armadilhas e prende aos homens. E prende aos homens. 27. Vamos ler o 27? Vamos ler até o 31. 27. Com uma gaiola cheia de passarinho. Com uma gaiola cheia de passarinhos. De pássaros, né? São as suas casas, são as suas igrejas. Eu vou dar bem mastigadinho. Vamos ler de novo, porque é bonita essa palavra demais, meus amados. Como uma gaiola cheia de pássaro,
são as suas casas, são as suas igrejas, são as suas casas, cheias de fraudes, cheias de fraudes, é fraudes, fogueira tonta é fraudes, copo d'água depois de oração é fraude, rifa é fraude, caroço de feijão é fraude, cheias de fraude, por isso se tornaram, cheias de fraude, por isso se tornaram poderosos, tem nego que está poderoso, tem nego que tem 6 aviões, tem outros que tem televisão, tem hospital, tem faculdade, eu nem vou falar a lista mais, eu vou ficar a noite toda falando da lista do poder que eles se tornaram. Se tornaram poderosos e enriqueceram. 28. Engordam, tornaram-se nédios e ultrapassam até, olha só a palavra, meus amados, ultrapassa até os feitos dos malignos. As astúcias deles são tão mal, mas esses passarinheiros que prendem o povo nas gaiolas, nas arapucas, nas suas igrejas, são tão maus que ultrapassa os malignos. Não defende a causa dos órfãos, para que prospere, nem julga o direito dos necessitados. Não castigaria eu, Deus dizendo pela boca do profeta Jeremias, não castigaria eu estas crojas, estas coisas, não castigaria eu? E nem é o que nós estamos vendo. Coronavírus aí está tremendo em cima desse povo aí, ó. Eles têm poder para tudo, mas para impedir o coronavírus eles não têm. Então, morre um dali, outro da lá. Um fica doente ali, outro fica doente da lá. Todos eles aí que dizem que é poderoso, todos já pegaram o coronavírus. Todos. Bispo mais cedo, apóstolo vai do mijo. Todos eles. O errado que anda por aí. Todos. 29. Não castigaria eu estas coisas, diz o Senhor. Não me vingaria eu de nações como esta? Não me vingaria eu? Por isso, meus amados, que o mundo vive desse jeito. Porque o mundo todo vive nesta situação do erro. E Deus castiga. Deus vai mandando doença dali, doença da lá, mata um dali, outro da lá, castiga dali, põe, deixa outro de cadeira de roda da lá, e vai, assim vai. 30. Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. 31. Os profetas profetizam falsamente. Os profetas profetizam falsamente, mas a igreja adora quando os profetas profetizam falsamente. A igreja adora. Os sacerdotes dominam de mãos dadas. Os sacerdotes dominam de mãos dadas com os profetas que mentem. Anda de mãos dadas e a igreja adora. De mãos dadas com eles, e é o que desejam o seu. Veja só. Anda de mãos dadas com eles, e é o que deseja o meu povo.
É o retrato que nós vemos hoje aí, ó, dentro das chamadas igrejas. Profeta mentindo, que nem profeta existe mais. Pastor mentindo, gurus fazendo adivinhação dentro da igreja de Deus. E a igreja adora. Dá glória a Deus, aleluia. Não é o que deseja o meu povo? Que fareis quando estas coisas chegarem ao fim? E está chegando ao fim. Quando essas coisas chegarem ao fim, está chegando o fim deles. O fim da religião está chegando. Queria eu viver para ver o fim dessas crojas, mas com certeza não viverei para ver isso. Mas os meus netos vão ver o fim dessas crojas. Jeremias, lembra Jeremias? Abra sua Bíblia em Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículo 1, só um versículo só. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não submetais de novo o jugo da escravidão. Não submetas, igreja, o jugo desses gurus, safados, ladrões, chamado de profeta, chamado de pastor. Não submeta eles. E Gálatas ainda, volta um pouquinho no capítulo 4, o versículo 1 ao 7. Que diz: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo. Por isso nós vemos hoje aí, ó, a igreja se chama de Cristo, que foi dada toda a liberdade para elas. Ela recebeu a herança do Deus vivo, todo-poderoso. Era para a igreja dominar isso aí, mas não, está aí como criança, como menor, sendo guiada por tutores. Os tutores usufruem do que é deles e eles ficam com fome. Os tutores compram as fazendas, compram os carros importados, compram as empresas, enquanto eles, dono da riqueza, da herança, está entregue aos tutores. Está aí, ó. É o retrato da igreja que nós vemos hoje de Deus. É o retrato. Isso aqui é um retrato. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada. Então a igreja que se difere, a igreja que diz ser de Cristo hoje, em nada se difere dos escravos de antepassado. Dos escravos de antepassado. Porque os escravos eram guiados por tutores. E a igreja se chama de Cristo hoje, está sendo guiada por tutores também. Está sendo guiada por tutores. A igreja não usufrui da herança que o pai lhe deu. Quem está usufruindo? Os tutores. Compra fazenda, compra carro importado, compra avião, compra televisão, compra hospital, compra faculdade, compra tudo. E eles só falta morrer de fome. Muitos não tem nenhuma, duas roupas, só tem uma só. Vamos ler até o 7. Mas está sob tutores e curadores até ao tempo determinado pelo Pai. E eu estava debaixo desses tutores até que Deus me resgatou de lá. Hoje eu recebi a minha herança. Hoje eu vivo na minha herança. Hoje eu vivo o que é meu, que Deus me deu. Mas antes, eram os tutores que tinham direito. Sempre traz 1.000, traz 2.000. Venda a sua casa, venda seu carro e me traz. Era assim. 3. Assim também, nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo, vindo, porém, a plenitude que veio,
O Messias veio. A plenitude do mundo era o Messias. O Messias veio. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre lei, para resgatar os que estavam sobre a lei. Mas nem os que estavam sobre a lei entenderam nada disto aqui. Continua lá em Israel sendo escravo, seguindo a Torá. E os que eram livres, os que não tinham a lei, entraram para a lei. Hoje está aí a igreja que foi liberta, a igreja que recebeu sua herança, sendo dominada por tutores, sendo escrava de tutores. Né? Não foi resgatada. Ela voltou, olha, nem lei ela tinha, mas ela arrumou uma lei e passou para a lei. Que estava sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filho. 6. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que chama Abba Pai. Então grita aí, se você é um filho de Deus, grita Abba Pai. Porque você é um filho de Deus. Você não pode gritar ô terra. Não, você tem que gritar Abba Pai, porque você é um filho de Deus. O coração, o filho do seu filho, o espírito do seu filho que clama Abba Pai. 7. De sorte que já não és escravos, porém filhos. Mas a igreja continua ali dizendo que é serva. Servo é escravo. Porque eles estão na lei. Eles não conseguem entender isso aqui. Não conseguem entender. Escravo, porém filho. E sendo filho, também herdeiro por Deus. A igreja não consegue. Gálatas, Hebreus. Eu vou pular essa passagem. Nosso vídeo já vai estar dando quase 1 hora. E nós temos que ter essa passagem. Ou vamos ler ela? Vamos ler ela, vai. Salmo 126. Deixa eu consigo ler ela um pouco mais rápido. Salmo 126, versículo 1, 2 e 3. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Quando o Senhor restaurou, Ele não vai restaurar. Ele já restaurou a sorte de Sião. Então nós hoje, nós vivemos o Monte Sião. A sorte de Sião. Ficamos como quem sonha. Então, meus amados, quando esse evangelho foi iluminado na minha mente, eu fiquei e hoje ainda vivo como quem sonha. Parece que eu estou sonhando. De tão grande as maravilhosas bênçãos de Deus, o poder de Deus na minha vida, que hoje para mim eu estou sonhando ainda. Eu vivo como estou sonhando. Ninguém é capaz de imaginar. A pessoa que não é um cristão, posso usar com mais palavras que eu use, não vão conseguir fazer eles entender isto aqui. Compreender que eu vivo como estou sonhando. E aqui Deus falava sobre a boca do Davi, né? E foi Davi que escreveu isso aqui. Ressuscitou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso. Hoje
eu vivo dando risada hoje. Vocês não são capazes de imaginar a paz que eu sinto hoje. Não é como quando eu estava lá no presídio chamado igreja, num presídio chamado igreja. A nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Até o 3, só quando vamos ler? Só até o 3. Com efeito, grandes coisas o Senhor fez por nós. Hebreus agora, sim, Hebreus. Hebreus 12. Hebreus 12, versículo 18. 18 ao 23. Ora, não tendes chegado ao fogo, não tendes chegado ao fogo apalpável, não tem chegado ao fogo apalpável e ardente, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade. 19. E ao clangor da trombeta. E ao clangor da trombeta. Porque antes era assim que se chamava o povo. Quando se via se tocar a trombeta, era para isso. Avisar o povo de algo que estava ou ia acontecer. É o clangor da trombeta. Hoje é Cristo que fala em nós, porque Ele está dentro de nós. Então não tem mais trombeta, não tem mais anjo. É Cristo. Está dentro de mim, está dentro de você. Trombeta. E ao som de palavras tais que quantos aos ouviram, por tais que quantos ouviram suplicaram que não se lhe falhasse mais, que não lhe falasse mais, de tão horror que era a lei. Porque aqui está se falando da lei. 20. Pois já não suportava o que lhe era ordenado. Já não suportava. Estamos falando de quem aqui? Você sabe de quem nós estamos falando? Nós estamos falando de Moisés. A palavra está falando da lei, está falando de Moisés. Moisés já não suportava mais aquela situação. Situação da lei. Porque ele tinha um tutor sobre ele, a lei. Ele também estava igual aos crentes hoje, com tutores sobre eles. Assim andava Moisés. Pois suportava o que lhe era ordenado. Até um animal, se tocar no monte, era apredejado. Olha a situação da lei, que o povo correram para a lei. Estão sujeitos a isto. Apedrejado. 21. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo. Vamos ler de novo, que a palavra é pegajosa. 21. Na verdade, de tal modo era o horrível espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. É assim. Moisés, de tão situação da lei, do tutor que estava sobre ele, do que ele tinha que fazer, que a lei tinha que mandava ele fazer, Moisés se sentia aterrado e trêmulo. E é assim. E
tem nego que diz aí, eu lei boa. Tu vai ver, meu amado. E trêmulo, 22. Mas tendes chegado ao monte Sião, o monte da bênção, o monte da glória de Deus. Tendes chegado o monte Sião, a cidade do Deus vivo, da que os crentes dizem que vai descer. Aqui está dizendo que nós já chegou. Os crentes estão esperando a cidade do Deus vivo descer. Aqui está dizendo que já chegou. É chegado ao monte Sião, mas tem chegado, aliás, monte Sião, a cidade do Deus vivo tem chegado. Não vai chegar. Tem chegado a cidade do Deus vivo, a Jerusalém. A Jerusalém que os crentes esperam descer. Está aqui. Isso que nós já chegamos. Nós já estamos vivendo nessa cidade. Nós já vivemos nesta cidade de Jerusalém. Jerusalém espiritual. Essa Jerusalém celestial e a incontáveis hostes e as incontáveis hostes de santos, de anjos e a universal assembleia. Vamos ler o 23? Vamos. 23. E a igreja dos primogênitos. A igreja dos primogênitos. Arrolados nos céus. Então nós já somos a igreja. E já estamos arrolados nos céus. A Jerusalém já veio. Está tudo consumado, meu irmão. Está tudo consumado, minha amada, meu amado. Está tudo consumado. Não tem como mudar mais. Só os crentes têm mudado. Primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espírito dos justos aperfeiçoado. Então nós estamos arrolados nos céus, junto com os anjos, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Tem mais 3 passagenzinhas. Hebreus ainda no 13, capítulo 13, versículo 10, diz da seguinte maneira, do 10 até o 13, nós vamos ler. Possuímos um altar, é que eu cansei de falar ainda antes, né? Possuímos um altar. Quem pratica a lei não possui esse altar. Possuímos um altar do qual não tem direito. Possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Tabernáculo, quem ministrava no tabernáculo? Moisés. A lei era ministrada no tabernáculo. Então, os que são ministrados, o altar que é Cristo hoje, igreja que tenha altar é uma igreja pagã, vive no paganismo. A igreja que tem altar está vivendo no paganismo, porque o nosso altar hoje é Cristo. E aqui está dizendo, quem ministra neste altar não pode comer no tabernáculo. Lá em Moisés, não pode ir lá. Está aqui. Vamos ler o 11, né? No tabernáculo, 11. Pois aqueles animais cujo sangue era trazido para dentro do Santo dos Santos. Vamos ler de novo. Pois aqueles animais cujo sangue era trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote, como oblação. Oblação, essa oblação era
é um dos que está no meio dos 600, que eu estou cansado de falar, né? Dos 613 mandamentos, que eram mandamentos, oblações, né? E, como é o outro? Mandamento, oblações e... Ixi, agora fugiu outro nome. Oblações. Pelo pecado, tem o corpo queimado fora. Tem o corpo queimado fora, não é dentro da igreja. Não é dentro do arraial, é fora. Então não é para você estar dentro de uma igreja, é para você estar fora. Queimado fora do acampamento. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora. Então, se Cristo sofreu fora, como é que tu estás dentro, lá do arraial? Porque onde você está é um arraial. Se pratica a obra judaica, é um arraial. É um arraial. E ele está falando que você não está lá dentro, para estar fora do arraial. Porque o arraial ia ser condenado. No ano 70 ele veio e condenou o arraial. Por isso foi também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele. Ele sofreu fora do arraial, fora da porta. Saiamos a ele, vamos a ele. Não vamos ficar dentro do arraial. Vamos onde ele está, lá fora. Né? O portão tudo lá dentro. A igreja está toda lá dentro. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o nosso vitupério, a nossa vergonha. A nossa vergonha de ter servido a religião. Como hoje eu me envergonho de ter ficado 31 anos dentro de uma religião. Hoje eu me envergonho. Para nós encerrar hoje a nossa palestra, essa palestra tão maravilhosa que foi hoje, esse pão, para mim hoje foi um alimento que posso ficar 8 dias alimentado com esta palavra, porque domingo nós vamos comer dela de novo. Então, meus amados, esta é a palavra que nos fortifica, nos alimenta, nos faz crescer espiritualmente, mostra quem é o nosso Deus. Esta palavra é uma palavra de poder. Aqui não se impõe mão dizendo seja curado. Aqui a doença nem aparece. Aqui não se põe mão dizendo sai demônio. O demônio nem aparece. É assim o Evangelho de Cristo. Esse é o poder. Quem tem este poder está salvo de tudo. Não precisa. Quem tem esse evangelho aqui não precisa de guru com nome de pastor, não precisa de guru com nome de profeta. Não precisa. E para nós encerrar hoje, abra a sua Bíblia em 2 de Coríntios, capítulo 3. 2 de Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Para nós encerrar hoje com todas as sortes de bênção. 17 diz assim: ora, o Senhor é o Espírito. O Senhor não é Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré era o homem. Jesus de Nazaré não era o Espírito. O Espírito é o Senhor. Então está escrito: o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há a liberdade. Então, meus amados, é esta liberdade que eu apresento para você. Liberdade e não libertinagem.
Nós temos que separar o joio do trigo. Liberdade é uma coisa, libertinagem é outra. Então, esta é a liberdade, esta é a doutrina do Evangelho de Cristo. E se você aceita esta palavra, é porque você é um cristão. Se você entendeu esta palavra, é porque você é um cristão. Só praticar ela e pronto. É só isso. Não precisa mais nada. Ah, mas é fácil assim? E quem falou que era difícil? Difícil foi para ele naquela cruz. Lá foi difícil. Mas ele sofreu tudo aquilo para que hoje fosse fácil para nós. E está aí essa facilidade. Paz e graça a todos nós. E até domingo para uns, até quinta-feira para outros. Amém?